colega deputado Coronel Crisóstomo, que conseguiu as assinaturas suficientes para termos a CPI na Câmara dos Deputados. Fazemos essa coletiva com intérprete de Libras, a convite do próprio deputado Coronel Crisóstomo, que já identificou que uma série de pessoas, não é, que necessita dos surdos, que necessitam da comunicação através de Libras, estão sendo roubadas, para a gente se comunicar com essas pessoas. Além disso, nós temos, o que vocês já sabem, a comunicação de Libras e o que mais que vós... Pessoas que não conseguem... E as pessoas que também têm problema com deficiência visual. Então, para essas pessoas, eu estou falando aqui do plenário da Câmara dos Deputados, no Salão Verde. Estou de terno cor chumbo, gravata vinho, gravata cinza ou cor chumbo, cinza ou chumbo, tá? Gravata vinho, camisa branca, tenho 1,88 de altura, 50 anos de idade, meu nome é Sóstenes Cavalcante, sou deputado federal do PL Rio de Janeiro, líder do PL na Câmara dos Deputados. Com essas inscrições, as pessoas com dificuldade visual, eu me identifico e passo a dizer que o PL tem a grata satisfação de, junto com colegas de outros partidos, como está aqui o nosso querido Sargento Faur, que é do PSD, progressistas, que está aqui o Evair de Mello, conseguimos juntos 184 assinaturas neste exato momento e parabenizar o trabalho de todos que assinaram, mas em especial do nosso querido Coronel Crisóstomo, que representa o Estado de Rondônia neste parlamento. E quem passo a palavra agora para responder a vocês perguntas, os demais também falar. Você quer falar por último, é isso? Então passo aqui ao Faur, ao nosso querido Evair, e depois, por último, o querido Coronel Crisóstomo fala e a gente fica aberto a perguntas. Obrigado, líder. Eu sou o deputado federal Sargento Faur, do Paraná. Quem me conhece sabe que sou policial militar. Eu vou ser bem breve. Como policial militar, eu não gosto de ladrão. Agora, de ladrão que rouba aposentado, eu tenho nojo. Por isso eu fui um dos primeiros que assinei essa CPI quando foi apresentado pelo Coronel Crisóstomo. Nós queremos investigar, doa a quem doer, principalmente se tiver envolvimento do irmão do presidente da República, que daí seria o DNA do crime. Sargento Faur, força e honra, muito obrigado. Boa tarde a todos, sou o deputado federal Evair de Mello, do Estado do Espírito Santo. Dizer para vocês que quem acompanhou ontem a audiência pública com a presença do Lupe, nós desmascaramos as mentiras que ele estava contando para vocês da imprensa e, naturalmente, para os brasileiros, dizendo que teve conhecimento dessa denúncia numa reunião interna no Ministério e que depois, há um ano atrás, ficou tendo conhecimento. Nós desmascaramos o ministro, porque em 7 de março de 2023, eu notifiquei pessoalmente, falando para ele desses roubos e desses desvios. No mês seguinte, que é o mês de abril, presidido pela deputada do PL, Bia Kiss, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, tive a oportunidade de o convocá-lo, ele esteve aqui na casa e, novamente, em abril de 23, voltei a tratar do tema. Apresentei a ele 28 requerimentos e notificações que eu fiz ao seu gabinete e não obtive nenhuma resposta ao longo desse período. Nesse meio do caminho, também provoquei o ministro Haddad, ministra Simone Tebet, provoquei também a Polícia Federal, ao TCU e à AGU. E foi a partir do nosso documento de março de 23 que a Polícia Federal começou a investigação. O ministro mente quando ele diz que foi o governo que pediu a investigação. Mentiu e nós provamos que ele mentiu. Aí me questionou naturalmente, porque com muita honra eu fui dos líderes, junto aqui com sócios, com meus colegas,
do Coronel Crisóstomo, um dos líderes do governo Jair Bolsonaro aqui nessa casa. Ah, mas as denúncias remontam talvez da 29. Óbvio. A 19, desculpa. Se eu apresentei a denúncia em março de 23, possivelmente, durante o período Bolsonaro, essas podem ter acontecido algumas irregularidades. Mas quando ele diz isso, ele assume também o crime pelo lado dos seus... Quando você vai ver as instituições e os sindicatos que cometeram esses crimes, claramente são ligados aos partidos de esquerda, ao PT, ao PDT, ao PSOL, à Rede e ao PSB. Portanto, esses bandidos e criminosos dos sindicatos, quando nós tivemos a coragem de votar contra a contribuição sindical obrigatória, eles se reinventaram no crime. Bandido e ladrão é tudo menos bobo e burro, são inteligentes, são hábeis. Naturalmente, construíram uma plataforma de obter recursos para a manutenção, naturalmente, das suas despesas pessoais e também de movimentos políticos. Portanto, nós já pedimos, inclusive, também o afastamento imediato de todos os sindicatos, dos diretores de sindicatos e dessas associações. Mais do que o afastamento, Sócio Crisóstomo e FAU, nós pedimos a intervenção pelo Ministério Público e o Judiciário, porque está identificada aí uma quadrilha que foi montada. O ministro, naturalmente, ficou sem argumentos, porque nós provamos que ele já sabe isso com antecedência, e o pior, ele admite isso, que ele conversou com o presidente da República. Então, crime de responsabilidade, crime de omissão e prevaricação. Por isso, também já começa a tramitar aqui na casa um pedido de impeachment do presidente da República, que vai levar mais essa no currículo, para que possa ficar caracterizado que ele tinha ciência, conhecimento do crime e só agiu tardiamente depois que foi acionado pela empresa por todos nós. Uma vergonha. Bom, existem situações que marcaram a história do Congresso Nacional em CPIs. Eu participei e fui subrelator da CPI da Petrobras e fui o relator da CPI do BNDES. A CPI do INSS é uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Quem não deve, não teme. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Isso é uma coisa gravíssima. É uma CPI que eu equiparo a importância à CPI da Petrobras, à CPI do BNDES, que desviaram bilhões de reais do Brasil. Mas, nesse caso, os bilhões de reais foram desviados de idosos, de aposentados, numa covardia sem tamanho. Então, eu espero que, com o diálogo, a gente instale essa CPI o mais rápido possível. E se o governo tem declarado que quer quem roubou na cadeia, o governo deve apoiar a instalação dessa CPI. Muito bem. Vou passar. Desculpa. Seu rostinho. Tá ótimo. Meu boa tarde a toda a imprensa brasileira aqui presente, senhores parlamentares, assessores, e quero me identificar para aquelas pessoas que têm problema de visão. Por que estou falando isso? Porque já identifiquei que muitas dessas pessoas são aposentados ou pensionista do INSS. E esses também estão sendo roubados por esse governo. E também, aqui à minha esquerda, temos a intérprete de Libras. Pelo mesmo motivo, fiz questão de, e agora vou me identificar,
E a intérprete de Libras está aqui exatamente porque essas pessoas surdas e mudas também estão sendo roubadas. Sou o deputado federal Coronel Crisóstomo, do estado de Rondônia, 1,69 m, tenho cor parda, estou com um terno azul, gravata azul, camisa branca. Nesse momento, senhores, quero identificar o porquê a CPI. No momento que eu tomei conhecimento, no meu estado de Rondônia, que aposentados e pensionistas estavam sendo roubados do governo, e um pouco da imprensa também dizendo verdades sobre a atuação da Polícia Federal, e quando trataram do montante de mais de 6 bilhões de reais sendo tirado dos mais pobres, daqueles que estão às margens, o que ganha menos de todos, em média um salário mínimo, um pouco mais, não dava para eu ficar parado. E eu quero aqui, antes de falar mais alguma coisa, eu quero ser justo, eu quero ser muito responsável como um parlamentar. Essa CPI, antes de eu pedir para que ela fosse o requerimento para que eu pudesse pegar assinaturas, os meus assessores, e eu vou citar o nome de um, eu tenho que ser leal, Fabiano, ele por si só, sem eu tomar conhecimento, criou o requerimento e protocolou, logicamente com minha autorização, para a criação dessa CPI. E o que mais me pasmou, o que mais me deixou espantado, eu quero falar a voz do povo, porque é o povo que está me ouvindo. O que me deixou espantado foi que a Polícia Federal, dentro da sua investigação, e a CGU, disse que tinham conhecimento sobre esse roubo. E ontem, aqui, numa comissão na Previdência, o próprio ministro Lupe declarou: eu tinha conhecimento em 2023 que estavam roubando do INSS. A pergunta que fica é o seguinte: ministro Lupe, o que o senhor fez para impedir? Eu já sei, nada. Eu até pedi para o ministro Lupe pedir para sair, porque não dá para uma CPI investigar casos, muitos deles são políticos, com o ministro dentro do ministério, com certeza fazendo os seus acordos contra as investigações. A minha sugestão aqui diante do Brasil é que o ministro Lupe peça para sair, se não pediu ainda, peça agora, e que o governo retire ele do ministério. Não dá para mantermos um ministro que sabe que mais de 60% das pessoas que estão sendo roubadas, os aposentados, são da região mais pobre do país, do Nordeste. E eu tenho certeza, e eu não quero me entristecer, eu tenho certeza que o nosso presidente da Câmara, vai pautar essa CPI. Sabem por quê, senhores? Porque o estado dele é um dos que mais tem aposentados e pensionistas sendo roubados, vítimas. O estado da Paraíba é um dos estados que mais tem vítimas desse roubo. Certamente, ele não vai ser contra os aposentados e pensionistas da Paraíba. Por isso, é a nossa solicitação ao nosso presidente Hugo Mota, para pautar o mais rápido possível a CPI do roubo dos aposentados. Não dá para aceitarmos que isso passe sem que seja chegado à conclusão quem roubou dos mais pobres do Brasil. Não dá. Ninguém vai aceitar isso, porque isso bate na porta de
todos os brasileiros, de todas as regiões do país. Não tem uma família sequer, que não tenha alguém que seja aposentado do INSS. Portanto, senhores, eu, como autor dessa CPI do roubo dos aposentados, estamos com 184 assinaturas e saio daqui, irei protocolar o pedido de instalação de CPI na nossa secretaria, junto com outros parlamentares. Portanto, senhores, peço apoio à imprensa, a todos que puderem nos ajudar, para que essa CPI venha logo a ser pautada, para nós iniciarmos os trabalhos e investigarmos quem roubou dos nossos aposentados e pensionistas. Agradeço a toda a imprensa. Fora, Lupe! Bom, eu quero primeiro agradecer aqui o convite do nosso querido Coronel Crisóstomo e principalmente a sua iniciativa de fazer essa CPI. Uma CPI que já passou bastante do número mínimo de assinaturas. Uma CPI, líder Sóstenes, e eu aqui, pela liderança do Novo, gostaria também de reforçar que acabou também contando com a assinatura de parlamentares de vários partidos, vejo um aqui do Progressistas, que agora está federado com a União Brasil, também do PSD, enfim, uma CPI que certamente, pela importância do seu tema, vai mexer com a Câmara dos Deputados inteira. O que foi feito é realmente hediondo. Roubar das senhorinhas, dos velhinhos, vovôs, vovós, deficientes físicos, tirar, em alguns casos, mais de R$200 por mês de aposentadorias que já são pequenininhas. É simplesmente uma calamidade. São 6 milhões de brasileiros, e é por isso que nós agradecemos também a cobertura da imprensa, porque cada dia que passa nós ouvimos mais e mais pessoas dizendo, olha só, isso nos comentários também dos posts no Facebook, no Instagram, eu fui verificar a aposentadoria da minha mãe, ela foi roubada. A sua mãe? Eu fui ver, não, estou dizendo os comentários que vêm, eu fui verificar o benefício do meu primo, que é deficiente físico, foi roubado. Vou ter que dar uma olhada no da minha mãe também. Dá uma olhada. Eu também. Me deixou preocupado. Não. A gente dá risada, mas é muito triste, gente. É triste mais, são 6 milhões de brasileiros que vêm sendo sistematicamente roubados. E pior, com beneplácito de um ministro que não poderia mais estar ocupando aquela cadeira há muito tempo e que devia ter caído quando isso veio a público. Parece que ele quer tomar o lugar da Janja como ministro, ou melhor, a pessoa que mais atrapalha o Lula, colando nele mais um escândalo de corrupção, dessa vez contra os aposentados da nossa nação, contra aqueles que recebem benefícios. Portanto, aqui o nosso apoio incondicional à SCPI. Como disse ontem o Crisóstomo, nos agradecendo a bancada do Novo, fomos dos primeiros a assinar, a bancada inteira, apesar de pequena, mas valorosa, o pedido de CPI, e podem ter certeza que nós vamos até as últimas consequências para investigar e mais, para que aqueles que roubaram devolvam o dinheiro, porque querem fazer uma sacanagem, me perdoe a palavra, dupla, que é o sindicato rouba e depois o governo devolve, com dinheiro de quem? Do povo. São mais de 6 bilhões de reais de roubo, quando já falta dinheiro para tantas outras coisas, e estão dizendo aí que vão devolver por meio do dinheiro do Tesouro. Este é um crime que precisa ser efetivamente investigado e todos culpados exemplarmente punidos, e aqueles que foram lesados, ressarcidos, inclusive com juros e a devida correção monetária. Muito obrigado. Olha, eu vou conversar aqui com uma... Derrubando a Globo aqui. O Mão Santa dizia, vou citar esse filósofo piauiense, ele quando esteve aqui no Senado sempre dizia, virou até um mantra, PT quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. Eu estou para acreditar nisso já mesmo,
porque esse caso é emblemático, porque ele mistura roubo e mentira ao mesmo tempo. Assim que surgiu isso aí, as vivandeiras de plantão começaram a dizer, a fazer a teoria do Homer Simpson, que Lula gosta muito. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E começaram a dizer que isso era um escândalo desse ou daquele. Nós temos é que descobrir quem roubou os aposentados, sim. Agora, uma coisa nos faz saltar os olhos, é que, enquanto o deputado Crisóstomo, ao qual eu parabenizo por essa CPI, começou a colher assinaturas, eles correram da lista de assinatura que nem o diabo da cruz. Ora, se é o governo Lula que descobriu, como eles estão dizendo, que descobriu o rombo e que está querendo libertar os aposentados disso, por que não querer uma CPI? Essa que é a pergunta. Ontem nós fizemos esse desafio, nenhuma assinatura. Mas conseguimos esse número e agora nós vamos fazer esse levantamento. Isso mostra que tem muita falácia e que essa turma cria a realidade que quer. Aliás, a que beneficia eles. Isso se estende a essa história de golpe, isso se estende a tudo que o PT tem feito aqui. Inclusive a que fez ontem na CCJ, onde um deputado chegou a dizer que o deputado Glauber é a figura mais meiga que tem aqui na Câmara dos Deputados. Eu estou citando esses outros temas para mostrar a falta de coerência do governo. O fato é que o ministro Lupe já pode pedir música no Fantástico, porque não é a primeira vez que ele vai cair num governo, por causa de um escândalo. O presidente Lula, e aqui não estamos prejulgando, falando que o presidente Lula está misturado, mas o seu partido sim, porque essas centrais sindicais são tentáculos. E o que eles não conseguiram foi legalizar esse roubo, como foi feito com o caso do MST, em que foi passado estão passando 700 e poucos milhões legalizado para cooperativas e tal. Fizeram isso daí por debaixo, porque faz tempo que tentam monetizar os sindicatos, desde que foi derrubado a possibilidade de fazer direto o desconto, né? O presidente Jair Bolsonaro tinha mandado para casa uma medida provisória que ia parar com isso de vez, eles derrubaram aqui. Aí voltou a possibilidade de, sob pedido do funcionário ou do aposentado, ter o desconto no Lerite. O que aconteceu? Passaram a falsificar os descontos. Agora, o que eles não podem é dizer que não sabia, porque esse deputado aqui, o deputado Evair de Mello, avisou no início do governo, está tendo problema, estou recebendo reclamações, denunciou para o ministro Lupe direto, não tem como o ministro não saber, como é que você não investiga um trem de uma tamanha gravidade dessa? Então o negócio é maior, não vamos fazer prejulgamento, mas com certeza essa CPI vai demonstrar. E se eu vou olhar agora, ministro, não é pessoal, saia do cargo, vai ficar melhor para a figura do senhor e do governo. Muito obrigado. Ora, Lupe. Quero aqui fazer uma observação, que eu tive todo o apoio e agradeço publicamente o apoio do líder do partido, deputado Sóstenes. Meus agradecimentos. Agradeço também a oposição, na pessoa do deputado Zucco. Agradeço também ao nosso Valdemar da Costa Neto, que nos deu apoio também. Felizmente, o presidente Bolsonaro está numa UTI, nós não tivemos contato com ele, nem vamos poder atrapalhá-lo. Deixa ele se recuperar. Então, meus agradecimentos a todas essas autoridades que me ajudaram e colaboraram para que nós pudéssemos chegar a 184 assinaturas. Antes das perguntas, só quero dizer que... Antes das perguntas, quero dizer que neste mesmo Salão Verde, no governo Bolsonaro, quando se levantou suspeita do ministro da Educação, eu, à época era presidente da Frente Evangélica, vim aqui e pedi que, pelo bem do governo, o ministro se retirasse do cargo para que pudesse a investigação seguir sem ele no cargo. Isso aconteceu imediatamente. Eu não sei o que o presidente da República está esperando para afastar o ministro Lupe para que a investigação aconteça.
Um governo sério é um governo que, quando há uma suspeita sobre um ministro, este ministro é afastado, se investiga, se ficar provado que o ministro tiver envolvimento, porque a gente não pode prejudicar ninguém, ele volta ao cargo. Agora, mantê-lo no cargo é querer manter alguém que, no mínimo, comunicado já há mais de 1 ano e meio, não fez nada. Isso é 2 anos. No mínimo há 2 anos, prevaricou no cargo, por não fazer nada. Quem fez foi a Polícia Federal. Então, olha só, esta é a diferença. E o que nós estamos aqui, só com o início dessa CPI, é esperando que o governo, se tiver algum juízo político e ainda pensamento em querer se manter candidaturas, querer governar, é o mínimo que deve fazer. É imediatamente afastar para que se investigue. É o mínimo que se acontece com um governo sério num caso tão sério como esse. Gente, nós estamos falando de pessoas com deficiência auditiva, por isso tem aqui Libras. Nós estamos falando de pessoas com deficiência visual, de senhoras, de vovós idosas, de homens idosos que deram sua vida. É dinheiro de aposentado. Dinheiro de gente pobre. Não é possível que não se tenha uma decisão enérgica do governo. É prova de que este é um governo analógico, lento, não sabe resolver os problemas e é por isso que está tão mal avaliado. Chegaram outros colegas, não sei se querem falar ou se a gente vai para as perguntas e encerrar. Bia. Boa tarde. Boa tarde. É muito sério esse momento que nós estamos vivendo, porque a gente está vendo que o desgoverno, né, esse governo voltou com tudo, voltou com fome de corrupção. O Brasil voltou, é isso aí. E eu quero dizer aos senhores que quando eu era presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, em 2023, eu aprovei em março um requerimento do deputado Evair de Mello para que o Tribunal de Contas da União desse início a essa investigação. Portanto, isso já é coisa bem antiga. E nós aprovamos na CFFC e ouvimos o ministro em abril de 2023. Então, pelo menos desde essa época, eu sei que ele sabe. E desde então, nada foi feito. E nós estamos assistindo nas redes sociais vídeos de senhoras, mulheres com câncer, pessoas simples, que foram expoliadas, que tiveram as suas aposentadorias ou pensões roubadas. Porque nós não podemos usar outro termo, roubadas. Com a conivência do ministro e mais dos servidores lá do INSS, aqueles que estão envolvidos. Mas eu quero dizer que nada acontece sem a ciência do Lula. Não adianta a Folha de São Paulo dizer que bolsonaristas estão tentando colar no governo Lula a pecha da corrupção. Meu amigo, o que é isso? Todos nós sabíamos que se o Lula voltasse, a corrupção estaria de volta. E a cada dia a gente vê isso acontecendo. Pé de meia já foi denunciado pelo próprio TCU, criação de diversos fundos que estão sendo feitos aqui ao longo dos últimos anos para escapar do orçamento, para que a corrupção não seja enxergada, os fundos de pensão, os correios, tudo quebrado, tudo que era superavitário. Então eu vou dizer uma coisa, dinheiro tem, é só parar de roubar. E principalmente roubar dos mais vulneráveis, isso é vergonhoso. Nós já assistimos esse filme antes, minha gente, não é a primeira vez não, não é surpresa para ninguém. E é por isso que eu parabenizo aqui o deputado Coronel Crisóstomo por essa iniciativa, parabenizo a todos que assinaram, porque nós estamos dando um recado, não seremos coniventes com o que está acontecendo. Queremos investigação e não adianta também o Andrei da PF dizer não, o sindicato lá do irmão do Lula não tem nada a ver com isso. Como não? As investigações estão sendo abertas, ele já veio com a conclusão pronta? Não é possível. Está querendo safar o irmão do Lula? Então, minha gente, nós queremos uma investigação a fundo, isenta, que vai acontecer aqui nesse parlamento. Muito obrigada. Deixa eu falar agora. Boa tarde a todos.
realmente o Brasil voltou para a corrupção do PT e seu governo. São fatos irrefutáveis, que não estamos fazendo o papel de oposição por fazer. Estamos fazendo um trabalho em defesa das pessoas mais vulneráveis do nosso país. O que está acontecendo hoje é gravíssimo. É uma das denúncias mais graves contra um governo em exercício. Meter a mão nos aposentados, nos pensionistas, mais de 6 bilhões de reais. Isso é uma afronta. Todos nós sabemos, com números concretos, que a maioria do povo brasileiro, que são aposentados e pensionistas, recebem apenas um salário mínimo. E meter a mão em um salário mínimo, com descontos indevidos, que a gente vem cobrando há todos esses anos. Quem defende esse tipo de sindicato? Somos nós, a oposição, senhores? Senhoras? Não, é o governo Lula, está a sua digital. O irmão de Lula já tiveram até advogados do Estado. Vejam que gravidade. Não, o irmão de Lula não tem nada a ver. Como é que se pode afirmar algo desse tipo? Eu quero parabenizar aqui, em nome da vice-liderança da oposição, o deputado Coronel Crisóstomo, que foi muito habilidoso e muito ágil para conseguir todas as assinaturas, inclusive com partidos do centro. Aqui não é apenas partidos da oposição, quase 200 assinaturas, eu não tenho dúvida nenhuma que na próxima semana iremos ultrapassar a casa dos 200. Parabenizar também a habilidade do líder do nosso partido, o deputado Sócio Cavalcante, do Rio de Janeiro, em nome que eu cumprimento todos os parlamentares que estão aqui, que obviamente estamos aqui para representar o povo brasileiro. Os mais de 200 milhões de habitantes clamam por respostas. Aí eu pergunto, e faço esse desafio, senhores, deputado Sócio, deputado Coronel Crisóstomo, sargento Farru, todos que estão aqui, está tendo essa resposta por parte do governo, deputado Biaquis, que a senhora representa a minoria? Não está. O ministro Lupe veio aqui ontem, o que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Não, a gente sabia. Ele sabia desde o ano de 2023, quando ultrapassou a casa de bilhões. Lula manter o ministro no cargo é assinar a incompetência da gestão petista. E nós avisamos aqui por diversas vezes, na tribuna da Câmara dos Deputados, esses projetos que o Congresso está aprovando para dar um cheque em branco ao governo, o resultado seria esse. Pegou algum deputado aqui da oposição de surpresa? Eu tenho certeza absoluta que não. Não pegou ninguém aqui de surpresa, muito menos do povo brasileiro. Então a imprensa do nosso país tem um papel fundamental de mostrar os fatos como eles são, com imparcialidade que a imprensa precisa ter. E aqui eu não estou fazendo crítica à imprensa, estou fazendo um relato. Peço a todos vocês que divulguem o que está acontecendo, porque são os aposentados, pessoas vulneráveis, que foram roubadas literalmente, a palavra certa é essa, deputada Bia. Foram roubadas, deputado Evaí. Pensionistas. Quem de vocês aqui não tem um parente que ganha um salário mínimo de aposentadoria? Todos nós aqui temos, que foram essas pessoas mais vulneráveis do nosso país, que o governo Lula meteu a mão em mais de 6 bilhões de reais. CPI já, e vamos instalar para trazer a verdade dos fatos. Muito obrigado. Bora, Lupe! Perguntas? Tem alguma, não? Tá tudo claro? Sim. Para quem? Tá. Calma. Deixa eu organizar. Começa você, Breno. O presidente Hugo Mota, ele manifestou sobre a instalação da CPI. Ele fez alguma manifestação. Aí eu falo, eu respondo. Eu queria saber como se já tem algum método de como que vai ser feita essa devolução aos aposentados, se já tem alguma conversa. Bom, primeiro, com relação ao presidente Hugo Mota, isso foi tratado na reunião de colégio de líderes agora há pouco sobre esta CPI. Ele demonstrou total preocupação. O problema é que nós temos 13 CPIs já registradas, essa vai ser a 14ª. Há uma questão regimental cronológica que ele vai buscar, mas quero aqui também parabenizar uma matéria do G1 que coloca cidade
e a quantidade de cada aposentado por cidade, que isso facilita o entendimento, e quero pedir à imprensa toda, que eu sei que vocês têm as questões corporativas, mas é importante a gente dar destaque às cidades e o número, até porque muita gente não sabia que estava sendo roubado, está começando a saber agora. O papel da imprensa é importantíssimo. Então, a matéria do João me elucidou muitas questões para ajudar que essas pessoas descubram que elas estão sendo roubadas, até para estancar por elas mesmo, não pelo Estado, que não deveria ter feito, agora por elas estancar isso. O presidente Hugo falou que vai buscar algumas formas regimentais. Paralelo a isso, lógico que nós vamos defender a CPI daqui da Câmara, mas paralelo a isso, como uma ação conjunta da oposição, o Coronel Zuco, o vice-líder da oposição que está aqui, deputado Cabo Gilberto, está sendo coletadas assinaturas de uma CPMI da Câmara, liderada pela Coronel Fernanda do PL e pela senadora Damares no Senado, que se tiver algum tipo de problema regimental aqui para atraso, nós queremos uma CPI já, para resolver o problema desses aposentados para que parem de roubar. E a outra parte da sua pergunta, ele quer responder. Quanto à devolução desse recurso, já tratei com alguns parlamentares que têm interesse em fazer parte da comissão. Nós vamos a fundo nas investigações e um dos nossos objetivos, que é o principal, é devolver o dinheiro a todos aqueles aposentados e pensionistas que foram roubados. Esse é o nosso... vai ser o troféu maior, devolver. Mas isso nós só podemos constatar após as investigações. Mas o principal da investigação dentro da CPI vai ser identificar quem roubou e devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Não é dinheiro de outros cidadãos para pagar, é dinheiro de quem roubou. Quem roubou tem que devolver o dinheiro para ser entregue àqueles que foram roubados. Então, o senhor vai protocolar hoje? Agora, é isso? Vou protocolar assim que encerrarmos aqui a coletiva, vou descer para protocolar o nosso requerimento. Se ele não pautar, nós estamos trabalhando a CPMI para que faça. Mas eu tenho convicção, pelo que eu vi hoje na reunião do Colégio de Líderes, que o presidente vai fazer todo o empenho, todo o esforço, até porque a informação que o deputado Coronel Crisóstomo passa, ela é relevante. Um dos estados com mais número de aposentados sendo roubados é a Paraíba do presidente Hugo Mota. Então, ele será o primeiro interessado em que se passe tudo isso a limpo. Vocês vão protocolar também um pedido de CPMI ou só se CPMI só quando tiver assinaturas. Vai ser concomitante? Como é que é isso? É assim que terminar as assinaturas, que eu saiba, já alcançamos o número de assinaturas, a assessoria me informa, do Senado, já alcançamos. Falta agora alcançar o número de assinaturas da Câmara. Nós também vamos protocolar lá. Lógico que a gente quer e vamos lutar pela CPI aqui na Câmara dos Deputados, pela brilhante iniciativa e honrar o trabalho do Coronel Crisóstomo, que foi o primeiro que saiu à frente, trabalhou e conseguiu essas assinaturas. Mas se em caso de algum impedimento regimental, dificuldade com o presidente Hugo Mota, nós não teremos a vaidade de ter que ir para uma CPMI se for o caso. Mas o que nós precisamos é dar resposta rápida e imediata a este caso, que o governo não está dando nenhuma. Então a Câmara e o Congresso têm que dar. Não, é porque lá não tem essa fila de cronologia que temos aqui hoje, neste exato momento, quando nós vamos descer. Ao que me consta, temos 13 CPIs já protocolizadas e essa vai ser a 14ª. Aí, regimentalmente, tem uma questão que precisa ser superada, mas o presidente Hugo Mota falou que já vai debruçar com a equipe legislativa da Casa para ver como resolver essa questão. A grande parte das CPIs protocoladas dessa fila são da oposição. Vocês abririam mão das outras para tentar emplacar essa discussão? Essa discussão a gente vai ter que ver, porque eu não tenho ciência de todas quais são as nossas que estão na frente, mas com toda certeza eu acho que neste momento, além de todos os problemas que o Brasil já tem, porque todas as CPIs protocolizadas são pertinentes,
inclusive para o enfrentamento das desigualdades entre os poderes que a gente está vivendo, tem várias dessas que eu sei, né, para o enfrentamento ao exagero do poder judiciário contra os demais poderes, mas este assunto passa a ser um assunto da vida do brasileiro, porque é inadmissível. É o que já falou aqui o Coronel Crisóstomo. E é mais, não é só termos parentes. Quem aqui está conosco agora, que ainda não foi aposentado por uma questão de idade ou tempo de trabalho, um momento nós seremos aposentados na vida se a gente tiver vida até lá. Se a gente não tiver a dignidade, a sensibilidade na casa do povo para lutar por algo que todos nós um dia vamos precisar, aí é uma dificuldade enorme. Por isso, para nós, independente das demais, se houver condições políticas, a gente abriria mão para fazer essa CPI como prioridade total da oposição. Ou da oposição... vai lá, responde você. Tem alguma proposta, algum projeto de lei nesse sentido? Porque não adianta cortar agora e depois começar tudo de novo. Nós fizemos no governo Jair Bolsonaro uma medida provisória que tramitou aqui nessa casa, depois ela tramitou, e ela foi derrotada na sequência em 2023 pelo governo Lula e pela sua base. Inclusive, o hoje senador Rogério Marinho, enquanto secretário da Previdência, ele fez instruções normativas internas e fez documentos internos, inclusive, para fazer o cadastramento anual dessas instituições. Mas isso, na operação de 2023 aqui na casa, a medida provisória foi aprovada por aclamação, mas em todos os procedimentos regimentais anterior à sua avaliação, a oposição foi claramente contra, se posicionou contra e não teve a oportunidade de manifestar o seu voto durante a aprovação. Portanto, o que nós queremos fazer é recuperar esse texto original, na época produzido, então, pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho, e pelo Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, para que possamos voltar com a moralidade. Nós já pedimos a suspensão imediata e já estamos tramitando também no sentido de proibir qualquer tipo de desconto, qualquer tipo automático, como isso é feito. Porque a gente sabe que o bandido existe, os bandidos continuam na ativa, eles se reinventam a cada dia. Nós precisamos de fechar todas as portas possíveis para que o roubo possa acontecer. Mas eu quero voltar aqui na primeira pergunta de algo gravíssimo. O ministro Lupe ontem disse, ele que sabe há 24 meses, portanto, o ministro sabe, o presidente da República sabe, ele é a sua primeira palavra, ele disse que após o vazamento das denúncias, ele consultou o presidente Lula, que disse que então nós vamos devolver o dinheiro para os brasileiros. Eu pergunto com qual dinheiro? Já foi falado aqui, fica claro que o Lula tinha conhecimento, que o Lupe tinha conhecimento, e agora, quem está nos ouvindo, querem nos roubar duas vezes. Não. Nós queremos, na verdade, a quebra de sigilo bancário de todos os diretores desse sindicato. Dinheiro é rastreável, porque se o desconto foi via folha, é rastreável quem, na verdade, foi roubado e para onde foi direcionado também. Portanto, a Polícia Federal, seja de competência, tem que se fazer de maneira imediata. Sigilo bancário, pegar todo mundo, recolher todo mundo, rastrear esse dinheiro, botar na cadeia os ladrões, porque não precisa, não vamos falar que numa audiência de custódia vão ser soltos. Nem a audiência de custódia eles merecem, é prisão imediata e, naturalmente, o presidente da República, por ter conhecimento e saber da gravidade, agora quer de novo pagar essa conta com o nosso dinheiro. Isso é gravíssimo, mostra que efetivamente tem prevaricação, tem conivência e tem crime de responsabilidade direto do presidente da República. Como é que fica a anistia? Vocês vão dar prioridade para a CPI? São duas partes. Anistia não tem CPI, é outra. Bom, o assunto aqui é outro, mas vou responder. A anistia continua, nossa pauta única, continuamos com a obstrução. Hoje não houve nenhuma inserção de pauta no Colégio de Líderes, vão ser as pautas remanescentes, por isso não chegamos a esse debate. E só houve a inserção de dois assuntos que é de interesse da Casa, que é a distribuição de número de parlamentares dos estados, que vai entrar na pauta semana que vem, a pedido... o único que pautou algo diferente do que já estava na pauta remanescente foi o presidente Hugo Mota. Os líderes não inseriram nada na pauta, logo eu não pude nem discutir o assunto, mas nós continuaremos focados com o nosso trabalho de obstrução. Enquanto a anistia não vier à pauta, nós do PL, nós da oposição, continuaremos fazendo nosso trabalho pelas pessoas que precisam. Mas se a anistia não for pautada e a CPI não conseguir colocar para funcionar,
A nossa obstrução tem sido responsável. Nós não temos quórum para fazer uma obstrução total à casa. O dia que a gente tiver 257 parlamentares na oposição, por exemplo, aí a gente para tudo. Não é o caso. A nossa obstrução ela tem sido parcial. Neste caso, a CPI, em sendo instalada, logicamente ela terá seu funcionamento garantido dentro do processo de obstrução que nós estamos fazendo. Esse acordo que está sendo costurado de redução de penas, o PL está envolvido nisso, é uma conversa... Gente, eu vou pedir muito desculpa a vocês para eu não ficar saindo do assunto que foi convocada a nossa Tá, deixa eu só explicar. Eu não tenho conhecimento desse acordo. Eu acho muito estranho vocês, inclusive da imprensa que conhece minimamente o que é o Estado Democrático de Direito, que ministros do STF estejam legislando com parlamentares, seja do Senado ou da Câmara. Isso é antirrepublicano. Eu me nego a acreditar nessas notícias. Para mim são fake news. Eu não acredito nisso. E, portanto, não tenho nem o que falar de uma coisa que eu não acredito que esteja acontecendo. E se estiver acontecendo, está acontecendo de forma antirrepublicana, porque, a que eu saiba, o ministro do STF não legisla até o presente momento. Se isso está acontecendo, realmente é assustador. Eu não acredito nessa informação. Para mim, é uma informação que deve ter alguma imprecisão, para não falar outra coisa. Obrigado, nós vamos protocolar lá, não é isso? Isso. Quero agradecer a presença da imprensa nacional, muito grato por essa oportunidade para mostrar a verdade sobre a CPI do roubo dos aposentados. Me coloco ao inteiro dispor, após o protocolo lá na secretaria. Aquilo que desejarem, este deputado federal, Coronel Crisóstomo, de Rondônia, está ao inteiro dispor. Obrigado. Bora, Lupe!